eu percebo que existe muita dificuldade das pessoas compreenderem o que se propõe essa testagem em massa, o que representa o teste positivo para IgM, para IgG. Eu tenho conversado com as pessoas e sinto que a pessoa naturalmente, até com um bom nível cultural, tem muita dificuldade de entender isso. E aí eu aproveitei essa oportunidade para poder falar sobre esse assunto. É maravilhoso mesmo, né? A gente conseguir esclarecer, levar, né, conhecimentos da universidade, da pesquisa para a população. A gente já começa com uma pergunta que é clássica, né? Que desfaz um pouco a confusão. Coronavírus, novo coronavírus, SARS-CoV, Covid, porque a pessoa fala, eu tô com Covid. Eu peguei o coronavírus. Pegou Covid, pegou coronavírus. Qual é a diferença entre esses termos? Vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor isso para a população para a gente começar, né? Na verdade, o coronavírus ele é uma família de vírus, né? É um grupo de vírus que existem, parasitam, né? Todo vírus é um parasita intracelular. Parasitam várias espécies. Inclusive, o homem também já foi infectado por outros coronavírus. Em particular, este coronavírus, que no ano de 2019 surge, por isso Covid-19, mas, na verdade, é a cepa número 2 de um coronavírus, ele migra de uma espécie para a espécie humana. Esses termos todos, Covid, coronavírus, na verdade, você está se referindo à infecção, né? A infecção seria a infecção provocada pelo agente ou pelo agente, mas basicamente querem dizer a mesma coisa. Agora, é importante dizer que este vírus ele é um vírus para a nossa espécie novo. E por ser novo, que ele está causando tantos problemas. Geralmente, um vírus, ele já parasitando uma espécie em uma sucessão das gerações, ele preserva essa espécie. Ele é um vírus novo para a nossa espécie e, por isso, tão agressivo. Isso vai poder explicar um pouco o que a gente está observando em relação à maior mortalidade em alguns países que nos outros, por que determinadas populações elas parecem mais protegidas, mas, na verdade, é uma cepa nova de um vírus que saiu da espécie e agora está habitando uma outra espécie. Isso é clássico. Os vírus que saem de uma espécie e vão parasitar outra espécie, geralmente eles são mal adaptados. A gente tem outros exemplos aí. O Ebola, por exemplo, também é um vírus emergente que sai de uma espécie e infecta outra, no caso o homem, e ele é mal adaptado e ele mata o seu hospedeiro, né? A gente, enquanto locatário, não gostaria de matar o nosso senhorio. O vírus também, uma lógica, pensando da mesma forma. Ou age naturalmente, né, atavicamente, de uma mesma forma. Tá. Então, aí que... Posso perguntar? Quer conseguir? Eu acho que você tinha dado uma pausa. Então existe um vírus que é o SARS-CoV-2 e que causa uma doença que é a Covid-19. Mas outra pergunta que sempre a população tem e que não consegue entender é como que o vírus pode causar sintomas tão diferentes em diferentes pessoas, né? E alguns são assintomáticos, e aí a gente já poderia até explicar um pouquinho melhor a diferença do assintomático para o sintomático. E esses sintomáticos ainda assim têm uma diferença muito grande, que vai de leve, moderado, grave, muitas vezes até morrendo, né?
se não foram, né, conseguir responder da forma adequada ao vírus. Você poderia explicar um pouquinho melhor essa diferença entre sintomático e assintomático e dar uma ideia para as pessoas por que existe uma diferença tão grande assim, né, até onde a gente sabe, em sintomatologia para o SARS-CoV-2? Na verdade, os assintomáticos seriam assintomáticos mesmo. Existem aqueles oligossintomáticos, né? Com poucos sintomas, uma síndrome gripal leve, e os casos graves que desenvolvem a impossibilidade respiratória natural e que precisam de ventilação mecânica. A diferença na intensidade dos sintomas ou na falta de sintomas para a infecção por esse agente, ele provavelmente existem muitas coisas ainda estão no universo desconhecido. Mas só um segundo, entrou uma ligação aqui. Perdi o núcleo, vamos voltar. Então, nós temos esses oligossintomáticos, os assintomáticos e os sintomáticos. Isso depende da capacidade que nós temos imunológica de responder a esse vírus. Se eu tenho uma capacidade natural, depois a gente vai discutir sobre isso, eu gostaria de discutir sobre isso, e eu não deixo esse vírus se proliferar de forma intensa e atacar de forma sistemática vários tecidos, provocando reações infecciosas, e nesses vários tecidos eu consigo controlar os sintomas, ou eventualmente nem ter os sintomas. Se o meu sistema imunológico ele é absolutamente incapaz ou pouco capaz de responder a esse agente, eu tenho, então, o desenvolvimento da forma mais exuberante da doença, que é a síndrome respiratória, mas que não é só essa, né? A gente já está observando problemas circulatórios importantes, acidentes vasculares cerebrais relacionados ao coronavírus, outros problemas que provavelmente a gente vai conseguir saber melhor no futuro. O que a gente percebe mais é a síndrome respiratória. Agora, existem teorias, né? Por que do sistema imunológico é diferente, e se só isso seria capaz de deter a expressão mais agressiva da infecção. A gente observou, vou falar agora, tudo que se fala sobre o coronavírus é muito recente e normalmente tem poucos casos, a estrutura das pesquisas estão sendo feitas pela celeridade de uma forma, às vezes, precária. Então, vou falar do que aconteceu, por exemplo, com um outro vírus há quase 100 anos atrás, o da gripe espanhola. A gripe espanhola também é um vírus de uma outra classe, ele é uma influenza. Esse vírus, ele, além da capacidade imunológica natural das pessoas responderem a ele tinha uma capacidade maior de infectar as pessoas que tinham na superfície das suas células marcadores que nós conhecemos hoje como os grupos sanguíneos A, B e AB. Quem é do grupo 0, que o pessoal conhece como grupo O, tinha uma letalidade muito menor à influenza. Inclusive, isso, 100 anos depois, se apresenta como uma proporção da população muito maior que tem sangue O negativo do que seria esperado por uma distribuição mendeliana. Então, existe aí fazendo uma analogia à astronomia, né? Uma partícula escura que a gente não conhece, mas que, de alguma forma, protege mais algumas pessoas
e expõe mais outras. Talvez a gente consiga entender isso até melhor no futuro, vendo os grupos de maior risco. Mas o que se tem à luz do conhecimento pregresso é que eu desenvolveria menos sintomas de acordo com a minha capacidade imunológica mais competente e mais acelerada para responder a esse vírus. Sim, aí você falou, quer dizer que existe uma propensão maior das pessoas com sangue a serem infectadas e agravar os sintomas, né? Ana, ficou um pouco baixo teu som. Existe, então, existe uma tendência das pessoas de sangue A... Está me ouvindo? Estou ouvindo muito baixo, Ana. Vê se você consegue melhorar aí. Existe uma tendência das pessoas de sangue A de tanto se infectar com uma facilidade maior quanto agravar os sintomas, né? Exatamente. Na verdade, o agravamento dos sintomas é causa, é consequência, não é causa, é consequência da maior possibilidade de infecção. Só para as pessoas que não são necessariamente da área entenderem o que quer dizer esses marcadores de superfície. O vírus é um parasita intracelular. Para ele penetrar na célula, ele precisa enganar a sua célula. Ele precisa entrar por portas que são naturalmente utilizadas para a entrada de outras substâncias que não um micro-organismo. Então, qualquer parasita intracelular, ele tem que fazer essa burla no teu sistema de proteção celular. O que acontece é que a presença desses marcadores, ou seja, são proteínas, são elementos que estão na membrana das células, que fazem a comunicação do meio intracelular com o meio extracelular. Então, podem representar portões de entrada. Se eu tenho mais portões, eu tenho uma maior possibilidade de permitir a entrada do vírus, esse vírus se multiplicar dentro da minha célula, provocar uma reação infecciosa importante e causar todos os efeitos que a gente conhece. Isso é um aspecto importante. Discute sobre vírus e esquece de falar para as pessoas que estão aí discutindo, porque virou um assunto muito comum, que o vírus não necessariamente ele entra na sua célula e destrói a célula. Isso é só um vírus mal adaptado. Um vírus bem adaptado, ele entra na sua célula, ele mantém a informação genética dele lá guardadinha, e quando oferece risco ou eminência de morte daquela célula, ele se multiplica. O coronavírus, ele não entende assim. Ele entende que a entrada na célula praticamente implica que ele tem que determinar a morte da célula, porque faz com que a célula trabalhe só para produzir cópias desse vírus. É um vírus mal adaptado. Eu não sei se eu respondi, Ana, se era essa questão que você queria saber. Eu estava só completando. Eu estava completando o que você falou em relação ao sangue A, né? Pessoas de sangue A têm uma tendência maior, né, a se infectar e agravar os sintomas, né? E dentro dessa questão ainda de sintomas... Eu vou chegar mais perto do telefone porque o som está baixo, tá, Ana? Tá. E dentro dessas questões, inclusive, em relação aos sintomas, né, as pessoas também costumam perguntar muito, as informações que chegam a ela, de que uma pessoa que contraiu a doença tem um período que ela transmite. E o assintomático, ele também transmite a doença, só que ele ainda transmite por um período maior, né? Então, seria legal também a gente discutir um pouquinho essa situação para as pessoas entenderem que o assintomático transmite e ainda, né, pode ter um tempo de
transmissão maior que a pessoa que foi que adoeceu, que apresentou os sintomas, né, do vírus. Então, da doença do vírus. Aproveitando a tua pergunta e dando sequência ao que eu estava falando. Então, o vírus, ele não é nem considerado um ser vivo. Ele é considerado um ser bruto. Por quê? Para nós considerarmos um ser vivo, ele precisa ser apto a ter a capacidade de se autorreplicar. O vírus, ele não tem essa capacidade isoladamente. Ele só consegue se tornar um ser vivo quando é um parasita intracelular. Fora, ele é um ser bruto. Então, esse ser, ele penetra nas suas células, ele tenta arrumar um meio para garantir a sobrevivência dele. Essa entrada na célula e a resposta dele em relação à célula e da célula em relação a ele faz com que ele pegue, paralise a atividade daquela célula para as atividades ordinárias dela e volte toda a sua capacidade para a produção de cópias desse vírus. Muito bem. Esse vírus, então, produz tantas cópias que chega ao limite que esgota a capacidade celular, implode essa célula, explode essa célula e libera várias cópias desse vírus, que vão buscar, mais uma vez, novas células para eles poderem existir enquanto ser vivo. O que acontece? Durante esse processo, eu posso ter uma infecção muito intensa de um número celular muito significativo em vários tecidos, né? Não só no tecido respiratório. E essa proliferação do vírus nas células causa os sintomas graves que a gente conhece, ou, eventualmente, até os sintomas mais leves. O que a pessoa, às vezes, consegue subverter é essa capacidade da infecção dele ser tão efetiva dentro das próprias células. Então, ele consegue infectar algumas células, cria cópias dele, lança essas cópias. Essas cópias virais, elas procuram as células, não conseguem encontrar um número efetivo, acabam se depositando nas secreções, e essas secreções vão transmitir essa cópia viral para um outro ser humano. Então, o que garante a manutenção da vida do vírus, do processo infeccioso dele, o que para nós é infecção, para o vírus é a manutenção da vida dele. É a única possibilidade que ele tem de existir e sobreviver parasitando o ser humano. O que acontece é isso. Mais uma vez, a minha capacidade de impedir a infecção das minhas células, ela nunca é absoluta. Pelo menos não na primeira fase da infecção. Na primeira fase da infecção, eu vou ter sempre células que vão ser atacadas. Se forem atacadas em número suficiente, eu vou desenvolver sintomas. Se forem atacadas em números insuficientes, eu serei ou oligossintomático ou assintomático. Mas o vírus ainda vai estar se multiplicando. Eu só vou conseguir eliminar essa multiplicação viral no momento que eu consiga desenvolver anticorpos específicos para ele, que é a mesma busca que se faz através da vacina. A transformar o sistema imunológico competente para produzir anticorpos específicos para não só marcar o vírus, mas torná-lo inviável, inviabilizar o vírus. E esses anticorpos,
Esses anticorpos, atualmente, já existe trabalho, autores que falam que em 3, 4 meses há uma queda desses anticorpos, e que também não necessariamente esses anticorpos que as pessoas apresentam têm caráter neutralizante, ou seja, poderiam, numa segunda exposição, terceira, né, proteger a pessoa de uma nova infecção com o vírus. Acho que seria muito interessante se a gente explicasse um pouco, né, se você explicasse um pouco para as pessoas qual é a relação da queda do anticorpo com a ineficiência até de uma possível vacina, né? Por que isso é um problema, né? Tá, vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de voltar no processo da infecção. Uhum. E como é que o nosso sistema imunológico responde, que aí vai ser bem compreensível essa produção de anticorpos, essa imunidade específica, a imunidade inespecífica. Vou falar de forma bem figurada para as pessoas entenderem de forma tranquila. Muito bem, quando eu sou atacado por um organismo qualquer, um micro-organismo qualquer, para o qual eu não fui apresentado anteriormente, ou seja, um organismo novo, eu preciso impedir que esse micro-organismo se prolifere. E eu aciono um sistema, uma parte do meu sistema imunológico, chamada imunidade inespecífica. Essa imunidade inespecífica, ela se dá basicamente por um exército de células, e aí tem vários postos, fazendo analogia a um exército, vários postos que vão atacar essas células. Eu tenho células assassinas que vão diretamente no micro-organismo, destruí-lo. Essa resposta celular para um vírus ou um outro micro-organismo que se multiplique rápido, ela é ineficiente. Ela é incapaz de proteger o organismo como um todo durante um tempo longo, enfim, ela é imprópria. Mas, dentro desse exército de células que está atacando o micro-organismo, no caso o vírus, existe o general, né? Um general que é grande e literalmente come o vírus. E por isso vem seu nome, né? Macrófago. É uma célula grande que tem a capacidade de, vamos lá, né? Fagocitar, ele come o vírus, ele engole esse vírus e destrói o vírus no seu interior. Esse macrófago, ele, como um troféu de guerra, ele apresenta partes do inimigo na sua superfície, na sua membrana. Então é como se meu castelo fosse atacado e os inimigos eu arrancasse os braços, as pernas, a cabeça e pendurasse no muro desse castelo. Obviamente que o macrófago ele não está fazendo isso por uma questão de vaidade, pelo contrário, e nem para se tornar assustador ao inimigo. O macrófago faz isso porque ele está apresentando essas partes desse organismo a um segundo time de células, os linfócitos T, células brancas que a gente conhece, que as pessoas conhecem. Esses linfócitos, eles vão reagir de duas formas diferentes. Uma mais precária, inicial. Ele vai pegar esse pedaço, vamos lá, eu peguei o pedaço do vírus, eu peguei o pedaço do soldado, e ele produz uma arma, né, que é capaz de se ligar a essa parte. Então, se fosse, fazendo analogia ao nosso castelo, eu ia produzir agora uma arma que fosse capaz de segurar o braço do inimigo, ou uma arma que fosse capaz de segurar
o pescoço do inimigo. É uma arma rápida, de produção rápida, precária, que serve para marcar o inimigo. Olha, segurei no braço, né? Então, chama as outras células, para elas, a reação inespecífica, atacar aquele vírus. Essa proteção emergencial que é feita pelos linfócitos, essas armas, são proteínas que nós chamamos de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, essas proteínas produzidas de acordo com o feitio do modelo apresentado pelo macrófago, elas não são absolutamente eficazes, mas servem para marcar o micro-organismo, marcar para o ataque, colocar um alvo nas costas dele. Vamos colocar assim. Essas são imunoglobulinas do tipo M. Eu vou produzir essas imunoglobulinas enquanto eu ainda tiver o vírus apto a infectar células minhas, se multiplicar dentro do meu organismo, ainda que não possa causar uma infecção maciça e os sintomas maciços da doença. Bom, esse período é o período que eu chamo de infeccioso. Durante esse período infeccioso, eu começo uma segunda produção, que seriam uma segunda família de linfócitos que produzem armas mais sofisticadas, mais adequadas, não só suficientes para marcar o inimigo, mas suficientes para a arma em si destruir o inimigo. Também são proteínas que são desenhadas de acordo com aquilo que o macrófago apresentou, e são imoglobulinas chamadas imunoglobulinas do tipo G. Muito bem. Quando eu produzo essas imunoglobulinas e tenho elas circulantes, contra qualquer organismo, micro-organismo ou qualquer agente, mesmo agentes não biológicos podem produzir essas ferramentas. Quando eu tenho essas ferramentas circulantes, toda vez que eu enxergar no horizonte, meu organismo, meu sistema imunológico, enxergar no horizonte esses agentes, esses anticorpos vão se ligar e vão eliminar a gente. E aí eu digo para outras doenças que eu tenho a imunidade, tá? A imunidade ao agente infeccioso. Muito bem. Eu li esses trabalhos que foram feitos em relação à queda dos anticorpos, 3 meses depois. Isso foi um estudo até bem, a estrutura de pesquisa bem feita, um número muito pequeno de pacientes sintomáticos e infectados assintomáticos em Wuhan, que foram obrigados a se isolar no hospital. E surge a dúvida. Será que se eu tomar a vacina, tá? Só para as pessoas entenderem, ela tem o mesmo princípio que o macrófago. Eu dou para o macrófago um inimigo morto. Um inimigo incapaz de te infectar. Mas ainda assim o macrófago vai quebrar esse corpo, vai apresentar esse corpo e dar oportunidade para o seu sistema imunológico produzir IgM e IgG. Isso explica por que às vezes, quando toma vacina contra a gripe, a gente desenvolve alguns sintomas gripais, pouco intensos, mas desenvolve. E aí confere a imunidade, né? Então é a mesma coisa. A vacina e a infecção, elas caminham para o mesmo objetivo final, que é gerar a imunidade específica. Agora, uma imunidade, vamos fazer uma outra analogia, com o CPF do vírus, para matar aquele agente infeccioso. Então, esses trabalhos mostraram que 3 meses depois o título caía. Ora, o que representa isso? Quer dizer que, se eu for infectado pelo coronavírus, eu posso me reinfectar? Se eu tomar a vacina, essa vacina vai ser temporária? Eu prefiro observar o passado, onde a gente tem os dados mais cristalizados,
do que está olhando o furacão pelo meio, né? O que a gente percebeu em relação à MERS, né? Uma síndrome respiratória grave do Oriente Médio. Ela também é um coronavírus. Ela também veio de uma outra espécie. Ela também infectou o homem e também provocou a síndrome respiratória. Bom, eles não são idênticos, mas são muito parecidos. O que se percebeu com as pessoas que foram infectadas pela MERS e que se reinfectaram? Se observou que nos períodos subsequentes, e aí não eram períodos tão curtos como em Wuhan, porque a gente está achando que a pessoa está se reinfectando com 1 mês de exposição. Provavelmente não. Provavelmente o vírus está lá, não saiu de lá e o vírus só voltou a se multiplicar. Mas no Oriente Médio, não. Os períodos eram hiatos temporais longos. 1 ano, 6 meses. Nenhum paciente que teve MERS e que ficou grave, quando se reinfectou, e lá tem uma questão, falar assim, mas o cara tem que ser muito burro para se reinfectar, né? Assim, uma doença tão grave e que não se espalhou com tanta eficiência como o coronavírus. Por que o cara se reinfectou lá? Porque é uma doença que está relacionada à criação de camelos. Então, as pessoas que tratam camelos, elas não mudaram de atividade profissional. Elas continuaram, mesmo se infectando, nos anos subsequentes, nos períodos subsequentes, acabaram estando expostas novamente. O que se percebeu? Nenhuma pessoa reinfectada pela MERS morreu. Todos que foram reinfectados e que tinham tido diagnóstico fechado para MERS, todos foram oligossintomáticos. Eu acho que não tem tempo suficiente para a gente dizer que uma pessoa se infectou e se reinfectou pelo vírus. Não acho que tem. Eu acho que uma infecção que começou há menos de 6 meses atrás de forma endêmica, né? Antes era focal, era um processo quase que local numa província, ela ganha o mundo depois de 2, 3 meses, eu acho que é muito precoce. Também não se percebe, não se tem os mesmos dados, porque a gente não teve a mesma incidência de reinfecção que se teve na MERS. Mas, provavelmente, as pessoas que foram infectadas pela SARS também não desenvolveram nos anos subsequentes, nos períodos subsequentes, quadros graves. Quadros graves. Não podemos dizer porque não existe um estudo, mas o que a gente pode dizer é da incidência epidemiológica. Nas populações que tiveram, num ano, uma alta incidência de agravamento da SARS, nos anos subsequentes, essa incidência foi muito menor. Isso, inclusive, no Brasil. Né? O exemplo fracassado do secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, não sei se era do Rio Grande do Sul, da região sul do país, o Osmar Terra, que inclusive não defende o isolamento, ele teve um surto de SARS, não conseguiu controlar, teve uma infecção maciça na sua população. Nos anos subsequentes, naquelas regiões onde se teve um número grande de infectados, você não teve nenhum quadro grave, como aconteceu no primeiro ano. Eu acredito, eu tenho uma teoria, que não é, na verdade não é uma teoria minha, é o que o conhecimento nos mostra. Existem algumas vacinas, todo mundo vai entender isso, que eu apresento o organismo, o pedaço do organismo, meu sistema imunológico, ele forma linfócitos capazes de produzir IgM, só que em número pequeno. E por isso que eu tenho o reforço vacinal para algumas doenças. Eu tomo uma vacina hoje, eu produzo linfócito,
não produzo linfócitos numa quantidade suficiente para ter uma quantidade de imunoglobulina circulante, e aí eu tomo um reforço. Quando eu tomo um reforço, eu promovo um processo, o nome é complicado, mas é muito simples, é uma expansão clonal. Eu pego aquele linfócito preparado especificamente para produzir aquela imunoglobulina e faço ele produzir clones dele, mas clones em escala, em progressão geométrica. Então, eu tomo a vacina, não me exponho ao agente, produzo linfócitos do tipo específicos para esse agente. Não em quantidade, mas em qualidade, sim. Ao primeiro sinal desse agente, da presença desse agente, ou de elementos desse agente no meu organismo, eu sofro essa expansão clonal. E rapidamente eu produzo imunoglobulinas do tipo G. Isso explica por que o não agravamento de quem teve a MERS. Tá? Eu não acredito, até porque os números seriam muito piores, numa reinfecção de igual agravamento. Tá? Não, os dados são muito poucos, não tem ainda um estudo epidemiológico importante, mas uma pessoa que foi infectada, que conseguiu virar, que a gente chama, o título, para produzir imunoglobulinas do tipo G, eu acho a probabilidade dessa pessoa se reinfectar pelo mesmo coronavírus e desenvolver uma infecção, uma síndrome respiratória, uma infecção grave, eu acho a probabilidade muito pequena, porque isso seria depor não a favor do vírus, mas contra a evolução do nosso sistema imunológico, que se criou e montou assim. Desse momento, Ana, o que a gente tem não é cloroquina, que, coitada do medicamento, 8-0, está perdendo pior do que o Brasil para a Alemanha, né? Perdeu para o HIV, perdeu para o ebola. É a 8ª tentativa que se faz para usar cloroquina contra um vírus. Até porque ela está estocada, tem que ser usada, né? Vão tentando para botar... que fala. Então, a gente não tem ainda drogas efetivas, não tem uma vacina que vá garantir a imunidade. O que a gente tem é uma pequena canoa da imunidade e do sistema de titulagem de anticorpos, que é uma canoa no oceano. E aí é assim que a gente vai seguir. Essa canoa, eu prefiro botar os meus entes queridos dentro dessa canoa do que sair nadando na busca de uma ilha que pode não estar próxima. Entendeu? A gente tem mais ou menos 15 minutos para fechar. Deixa eu ouvir melhor, Ana. Teu microfone está precário. Nós temos mais ou menos 15 minutos para fechar. Aí, por conta disso, eu gostaria de falar... O pessoal não quer perguntar? Abre para o pessoal. Então, eu estou esperando que chegarem a outras perguntas, mas, assim, eu vou fazer mais... A ideia é que eu faça mais uma pergunta e você fale um pouco do seu trabalho logo depois, tá? A pergunta é que você já mesmo falou que o vírus desencadeia uma resposta imune, esses anticorpos podem cair, né? E mesmo caindo, se acredita que existe a possibilidade de um novo contato com o vírus, ainda com o anticorpo baixo, a gente possa, pelo que a gente está vendo aí, do pessoal de frente, que ficou doente e voltou, a gente não está vendo esses casos de reinfecção. Então, isso é um sinal muito bom, que indica que provavelmente a imunidade tem algum tipo de duração. Tá. Mas existem os casos que se cogita aí da reinfecção. Se não foi porque o anticorpo caiu, você já colocou aí que a infecção pode ter, na verdade, perdurado assintomaticamente durante um tempo e depois ela volta, porque o vírus volta a se multiplicar. Então, o vírus, de certa forma, estaria escondido do sistema imune, né? E, fora isso, existe uma outra situação que também eu gostaria que fechasse a questão da vacina, também a questão da mutação do vírus, né? Fazer uma analogia com o vírus da gripe, que todo ano a gente tem que tomar novamente uma vacina para se proteger, porque a gente, se não tomar, pode vir a pegar gripe e graves novamente,
porque esse vírus sofre mutações e a vacina anterior não seria capaz de, né, proteger contra. Então, vamos fechar essa questão aí e gostaria que, em seguida, você fale sobre o seu trabalho, tá bom? Tá. Em relação a essa questão do vírus se esconder, é justamente isso. Nem todo vírus ele entra na célula e inicia um estado de multiplicação viral até arrebentar a célula. Eventualmente, esse estado que ele entra e bota a célula para trabalhar para ele, fazer cópias dele até explodir a célula, é o que a gente chama de estado lítico. A maior parte dos vírus que são bem adaptados às espécies, os vírus que são adaptados à nossa espécie, eles ficam no estado lisogênico. Eles ficam quietos. Só se multiplicam quando tem um perigo. O que acontece no coronavírus, no que está se acreditando que é reinfecção, dentro das minhas convicções científicas, eu acho que em alguns tipos celulares ele fica em estado lisogênico. Na primeira oportunidade, ele volta ao estado lítico. A pessoa não conseguiu superar ou produzir anticorpos de uma forma efetiva, específicos contra ele, imunoglobulina G, e ele, na verdade, fica ali estado lisogênico, combatido pela resposta inespecífica para aquele exército celular, e aí ele recua, fica no estado lisogênico, logo em seguida ele entra no estado lítico e parece que a reinfecção aconteceu quando, na verdade, é uma estratégia de uma infecção que continuou e só se camuflou em alguns tipos celulares. Olha, Ana, sobre vacina, se ele vai mutar, isso eu acho que é muito cedo para a gente falar. É muito cedo. Vamos primeiro fazer a vacina, né? Vamos fazer uma vacina. Depois vamos ver se a vacina funciona. Se a vacina funcionar, aí a gente vai ver se ela é dura efetiva. Muito tempo ou não. Não, em ciência como na vida, se a gente tentar anteceder todos os problemas, a gente não consegue resolver os primeiros. Uhum. Vamos tentar fazer a vacina. Se a gente tiver que fazer uma vacina que se modifique ao longo do tempo, a gente faz. Talvez não precise. Mas agora o nosso problema é fazer a vacina, apresentar um antígeno, uma parte desse micro-organismo, para o sistema imunológico nosso ele ser capaz de produzir uma resposta específica. Na polícia, meu trabalho, que a gente na verdade é uma ação, né? Meu trabalho é outro, eu sou perito legista de toxicologia. O trabalho que a gente está fazendo na polícia, nesse grupo, nessa força de trabalho, é uma avaliação maciça dos anticorpos de todos os 9.000 policiais civis do Rio de Janeiro. A avaliação e reavaliação. A gente avalia o indivíduo assintomático, avalia o indivíduo sintomático, deu assintomático, numa janela temporal de 20 dias a gente mede de novo, mais uma janela temporal a gente mede de novo, a gente está programando fazer até 6 avaliações de imunoglobulinas do tipo M e tipo G para o mesmo policial, para ver em que momento que se a gente encontrar que em algum momento ele tem imunoglobulina G e depois decai e ele não se infectou mais, isso pode ser um indicativo do que a gente está falando aqui. Agora, tem uma massa escura, Ana. Tem uma massa escura. Tem algo que a gente não sabe. Tem alguma proteção que pode até ser uma divina, por ação divina, mas que é uma proteção, mesmo sendo por ação divina, se materializa na matéria, se materializa no nosso sistema imunológico, que é alguma coisa em relação à reação cruzada, que é alguma coisa relacionada à nossa carga de informação gênica, ou daquilo que a gente foi apresentado enquanto agente infeccioso ao longo da vida.
para as pessoas talvez não compreendam exatamente isso. Eu cavo um buraco com uma pá, né? Essa pá é a ferramenta mais adequada para eu cavar esse buraco. Mas se eu não tiver uma pá, às vezes com uma enxada, que eu já comprei por uma outra obra que eu tive, eu consigo produzir o buraco. Talvez não de forma tão efetiva, talvez não de forma tão rápida, mas eu consigo fazer um buraco. Até dá tempo para eu comprar a pá. Talvez a nossa resposta imunológica cruzada esteja explicando que esse desconhecido em relação a por que tem uma parcela da de forma até mais intensa, não está desenvolvendo a doença, está ficando assintomática ou oligossintomática. Basicamente, esse é o trabalho que eu faço lá. A gente vai fazer isso, que é a ferramenta que a gente tem para tentar proteger nossos policiais. Isso foi uma ação do subchefe, subsecretário de polícia, que convocou o grupo de especialistas nessa área para pensar, diferentemente de outras organizações, os técnicos do Instituto de Genética Forense, do ML e do ICCE, tiveram total liberdade de fazer um planejamento, escolheram o que ia ser comprado e ele autorizou essa compra. Por sorte, esse homem hoje é o Flávio, ele é o secretário de Polícia Civil. Uhum. Ele nos convocou, nos convidou. Né? Para mim, eu considero uma convocação, para ele, talvez um convite. Para essa ação, enquanto administrador, subsecretário e agora secretário. Então, é óbvio que essa ação ela vai à frente, ela vai ser executada, mesmo com todos os problemas capitais que a gente está enfrentando na saúde do Estado. Isso aí, Ana. Então, olha só, Jefferson, seria interessante. Você falou que os testes você testa imunoglobulinas e tem pessoas que não entendem exatamente a diferença. Por que testar por PCR em um momento? Por que fazer teste sorológico em outro momento? Então, as pessoas têm dificuldade em entender. Até o uso, por exemplo, da sua pesquisa, que você falou que você vai ver a nível sorológico. Acho que seria interessante fazer, para a gente finalizar, né? E entenderem melhor o seu trabalho e explicar a diferença de um teste e outro, porque em momentos diferentes. Tá. Vamos lá. Vamos fazer uma outra analogia para ficar bem clara. Você pode chegar na sua casa e você vê um indivíduo com uma chave mestre dentro da sua sala, com alguns objetos seus debaixo do braço. Você identifica esse indivíduo como sendo um ladrão. Então, você está num período de roubo, né? Você está sendo roubado. Você pode chegar na sua casa e ver tudo bagunçado, objetos faltando, a porta arrombada. Você sabe que foi roubada também. Quando a gente faz o PCR, ele, na verdade, busca o micro-organismo, o vírus. Então, eu busco o vírus, eu faço a coleta do material, a multiplicação desse material genético do vírus e tento buscá-lo. Esse é o PCR, tá? Eu estou buscando o agente. Ele é muito importante quando eu estou com sintomas. Por quê? Porque quando eu estou com sintomas, se eu sei que é coronavírus, que é o agente infeccioso, eu posso tentar usar as experiências pregressas para o tratamento daquela doença. Da mesma forma que se eu faço dar negativo, eu descarto o coronavírus e vou tratar ou para outras doenças que também causam síndrome respiratória, como a gripe, que eu tenho o Tamiflu, que é um medicamento específico. Né? O que acontece? O tempo, a janela, o espaço temporal que eu consigo ver
organismo no ser humano é só nesse período da infecção. Passou isso, se eu medir uma pessoa que estava grave, que se internou, que ficou em UTI, medir daqui a um tempo, daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, eu não vou achar nada do vírus. Não vou achar, porque ela venceu a infecção, ela venceu a carga. O vírus não tem mais carga viral. O segundo exame, que é chegar no apartamento e ver que ele foi roubado, são as imunoglobulinas. Eu vejo não mais o agente infeccioso, mas a resposta imunológica. Quando você está com sintomas, é mais importante você ver se está com agente. Quando passam os sintomas, é mais importante saber se você está preparado imunologicamente para esse agente. Essa é a diferença da imunoglobulina do PCR. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tá? Eu vou ver se ainda existe mais alguma pergunta aqui do chat selecionada. E se tiver, a gente acha que tem espaço para mais uma ou duas perguntas. Se nós temos espaço, talvez, para mais uma ou duas perguntas, que eu vou tentar ver se seleciono aqui no chat. Se não tiver perguntas, ou se tiver mais perguntas, a gente responde em outro momento. Só um minutinho, que eu vou consultar. Bom, não está me chegando pergunta nenhuma agora, então eu acho que nós podemos deixar para responder as perguntas no próprio chat posteriormente. Ok? Muito obrigada, doutor Jefferson, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, tá? Eu acho que é muito importante a gente levar o conhecimento da universidade, a nossa voz, para a população, para que eles possam, né, receber de volta todo o investimento que eles têm na universidade. Tá? E é assim, é nessa conversa, tirando essas dúvidas, e não só fazendo a pesquisa que vai gerar o material, os benefícios, mas também trazendo informação para a população. Muito obrigada. Só um detalhe que eu gostaria de falar. O secretário de Polícia Civil, ele entrou num acordo com o reitor, porque a parte técnica está sendo promovida, ou está sendo gerida pela universidade. Tá? Pela Unirio. Isso é importante falar. Então, assim, essas parcerias também são muito interessantes de demonstrar, né? Então, a polícia agora, né, uma entidade em parceria com uma outra entidade para em benefício da sociedade, né, da população. Muito obrigada, o trabalho é bem relevante, é bem interessante, eu acho que pode contribuir bastante, né? Seu trabalho pode contribuir bastante, né, com conhecimento sobre a situação em que, como controlar, né, essa pandemia, né? Obrigado, Ana. Muito obrigada, tá? Tchau.